O que o Fernando Nakagawa vem aqui contar para a gente, já que a Carol Rosito falou que foram mais ou menos umas 4 horas de sabatina, no caso da sabatina de Roberto Campos Neto foram pouco mais de 5 horas, mas 5 horas arredondando, o Nakagawa separou 4 desafios de Gabriel Galípolo, caso em se confirmando a sua aprovação para a presidência do Banco Central, o que ele vai ter pela frente, Nakagawa? Tem pontos super importantes aí, Yuri, porque alguns são a simples continuidade do trabalho feito atualmente por Campos Neto, mas há outros aspectos que podem ser bem diferentes nesta cada vez mais provável gestão de Gabriel Galípolo à frente do Banco Central. E o principal foco, pelo menos quando você fala com os economistas, os analistas, diz respeito a algo absolutamente abstrato, que é a credibilidade do Banco Central e a pressão política. A gente separou 4 pontos importantes a serem observados na gestão do provável novo presidente do Banco Central. A pressão política é o principal item, Yuri, porque há dúvida se o presidente Lula, se o atual governo vão ou não ser vocais para pressionar o Banco Central, como fizeram nos 2 primeiros anos do governo, quando quem ocupava a cadeira era Roberto Campos Neto. As críticas eram altas, elevadas, em bom português. Havia uma gritaria do Banco Central, contra o Banco Central. Agora, Naka, e sobre essa questão da pressão política, isso veio à tona, inclusive, lá durante a sabatina, mais de um senador mencionou o ex-presidente do Banco Central e o ex-ministro Henrique Meirelles, cujo livro recém-lançado faz menção a uma única vez que o presidente Lula ligou para ele pedindo para baixar os juros, se não me engano, em 2007, já no segundo mandato. E que ele desconversou e não baixou, não cedeu ali aquela pressão, ficaram um tempo sem se falar, né? E aí depois voltou a conversar ou passou um recado via imprensa de que tinha passado ali e hoje o dissabor. E né? hoje o discurso de Meirelles o presidente Lula, na época, respeitou a autonomia que não era na lei, mas que existia ali um acordo entre ele e o presidente Lula. Tanto que aí, numa outra passagem do livro, quando ele fala, estou indo embora, vou pegar meu boné, pedir demissão, jantar para se despedir, a forma do presidente falar, não, você não vai embora, é que não apareceu no jantar de despedida. Então, não se despediu, vai seguindo aí no E naquela noite, Meirelles ficou com um monte de comida ali em casa a mais, porque achava que o presidente Lula ia para a despedida dele. Outro item importante ao se observar, aqui muito importante mesmo, em termos econômicos, é ancorar a inflação. O que é isso? As expectativas para a inflação futura em 2024, 2025, elas estão se afastando do centro da meta, que é de 3%. Isso é um fator importante, porque isso pauta o Banco Central. E ele disse por mais de uma vez que o Banco Central está cauteloso, preocupado com este cenário e argumentou, sem falar alta de juros, mas argumentou que sim, o Banco Central está reagindo a esta desancoragem. Quando ele fala aquela história do atuando de forma inequívoca. Isso, né? Exatamente. E dizendo que ele precisa atuar antes do problema de fato aparecer. Outro aspecto muito interessante foi quando ele defendeu a autonomia financeira do Banco Central, tema de muita polêmica no Partido dos Trabalhadores, porque o PT, uma parte do governo, acha que a autonomia financeira do Banco Central poderia entregar a chave do Banco Central para ele ser livre, leve e solto. Mas Campos Neto argumenta que não, e Galípolo foi na mesma linha, disse: ter autonomia financeira não quer dizer que o Banco Central vai dar as costas para o governo. É só para que eles, Banco Central, consigam ter dinheiro para manter os serviços funcionando. Por exemplo, o PIX, que ele relacionou, o Galípolo relacionou hoje o funcionamento do PIX a um serviço essencial, como se fosse energia elétrica. E quem fica por trás lá do PIX fazendo o sistema funcionar é o Banco Central. E precisa de dinheiro. E ele falou muito dessa questão da liquidez, né, da necessidade de liquidez no sistema financeiro por causa do PIX. Isso. Né? Você tinha uma limitação de horário de funcionamento e que agora, de fato, quantos de nós não está ali, sei lá,
sexta-noite, sábado de manhã cedo, no meio do fim de semana, lembrou, putz, tô com dinheiro parado ali, eu preciso pagar uma conta assim assado, esqueci de depositar um dinheiro para alguém, vai lá no meio do fim de semana e faz, né? Sim, claro que isso vai aparecer ali na compensação no dia útil seguinte, na segunda-feira, mas é um dinheiro que está circulando. Sim, e o dinheiro saiu da tua conta efetivamente, né? E chegou na conta do outro. Antes, sem o Pix, você tinha só 5 dias em que o Banco Central de fato chegava, chamava todo mundo, falava quanto você tem aí, quanto você tem aí. Hoje não, hoje em dia isso é praticamente em tempo real, 7 dias da semana. Isso requer infraestrutura e gente. Ele reclamou muito que tem muita gente sendo aposentada, indo para aposentadoria no Banco Central, não sendo substituída e muita gente saindo do Banco Central para a iniciativa privada. Eu ia falar isso também, né? Que essa questão da autonomia financeira tem muito da gestão interna ali do BC, porque, afinal de contas, ele é o presidente do Banco Central, a autoridade monetária para o país, mas continua sendo o chefe de todo mundo ali embaixo, né? É como se fosse, muito entre aspas, pelo amor de Deus, o CEO dessa organização com demandas ali de trabalhistas, das questões de RH propriamente dito. E tanto que ele é super elogioso, né? Falou, pô, cada reunião com os servidores do BC é uma pós-graduação. Todo mundo fala que Gabriel Galípolo, de fato, ele é uma pessoa muito cordata, pessoa muito inteligente, que conversa muito bem com as pessoas, era muito responsável por articulação com o Congresso Nacional quando era o número 2 de Fernando Haddad, e muito por isso, por saber ali sempre ter uma palavra sábia em direção ao seu interlocutor. Isso é uma das maiores sabedorias que qualquer pessoa, em qualquer função, seja pública ou privada, pode ter, né? Quando ele conversa com os senadores fazem a pergunta, ele anota, presta atenção, sorri, sempre tenta fazer alguma interação, alguma coisa assim, é muito... Você percebe esse cuidado que ele tem, essa atenção. Ele começou pedindo desculpas, né? Peraí, gente, que tem mais um aqui. Tem mais um item aqui na lista de 4. Tá com pressa. A gente está conversando demais, estão querendo aí qual que é o quarto seguir com o nosso roteiro. Quarto desafio. Recado, viu, gente? Para quem está vendo a gente, foi o recado da nossa equipe que manda na gente. Falou, vocês estão na resenha. É que eu tô com saudade do Nakagawa no estúdio, gente. Mas qual que é o quarto desafio, Yuri? É a tecnologia e tudo que envolve isso e o nosso dinheiro. Então tem o Drex, que é o novo real digital que está sendo desenvolvido. Os criptoativos, tema de muita polêmica sobre o qual o Banco Central tem muita responsabilidade também. E todas as novas tecnologias que fazem com que a gente não saque mais dinheiro. Nosso dinheiro está aqui, esse é o caixa eletrônico. Tudo isso envolve o Banco Central de alguma maneira. Agora, muito curioso, porque perguntaram, por exemplo, gastaram lá uma meia hora falando de bets. Bets, o Banco Central não tem nada a ver, a Receita Federal, o Ministério da Fazenda, às vezes até a polícia, mas o Banco Central não tem nada, ele só fez aquele estudo. Pois é, e aí em função desse estudo que acabou puxando o assunto para si, né? E o próprio Galípolo mencionou, né, que quando começou a ver os primeiros números relacionados à movimentação financeira desse setor de bets, ele também falou, pô, será que é isso mesmo? Né? Falou, bom, vamos olhar de novo. Mas se tornou uma questão. O que o Banco Central pode fazer é justamente isso, monitorar as movimentações, saber para onde, como é que ele mencionou, ele fala o dinheiro você tem para o que é consumido, o que é poupado, né, o que vai para a poupança e os vazamentos. Né? E aí as bets acabaram virando um grande vazamento. E quando vaza muito, o problema é que, por exemplo, a dívida do banco não é paga. Isso gera inadimplência. E aí passa a ser um problema de fato do sistema financeiro. Mas pela inadimplência, isso. Não pela não bet. Pelo dinheiro das bets. Poderia ser... Comprar sorvete. Se todo mundo vai comprar sorvete e deixa de pagar a dívida no banco, vira calote e esse é um problema.